Drauzio, a gente ainda há de ver os escândalos que ainda surgirão envolvendo o BNDES por conta da abertura de crédito que foi demasiado para alguns setores, mas os dados aqui chamam a atenção porque a agricultura no acumulado deste ano foi quem mais recebeu. Em contrapartida, a gente viu uma redução de 13% para a indústria e comércio, justamente quem mais contrata, né? E, na verdade, os principais responsáveis pela alta do desemprego. Sim, na verdade, aí o que acontece é as empresas vão ao BNDES a pedir crédito. Só vai ao BNDES pedir crédito de longo prazo, porque é isso que o BNDES faz, é um crédito subsidiado de longo prazo, as empresas estão com uma perspectiva positiva. O que tem segurado o PIB brasileiro, se você pegar um consolidado dos últimos 5 anos, é a agricultura. Tá? Então, a agricultura tem segurado o PIB, tem segurado um pouco no desemprego, e eles têm uma tendência por ter mais positiva. As pessoas têm que comprar alimentação, conseguem exportar bastante soja, trigo, algumas coisas mais. E então eles conseguem pedir financiamento para a aquisição de máquinas e equipamentos que vão ser utilizados na produção. Diferente da indústria, que não está vendendo e o comércio está travado, então eles não vão pedir crédito porque não tem como solicitar um investimento para uma coisa que eles não estão vendo perspectiva. Eles não estão tendo perspectiva de crescimento. Ao contrário, eles estão fazendo cortes para reduzir de tamanho. Então, não se pede crédito. Isso explica por que a indústria e os serviços não estão adquirindo crédito e por que o BNDES tem procurado emprestar para a agricultura. Mas tem um problema sério aí que eu gostaria de citar, que o BNDES é um banco de fomento para o desenvolvimento. Então, ele deveria, como missão, emprestar para as empresas que não concedem crédito, portanto, as pequenas, as médias. E ele tem, nos últimos governos Lula-Dilma, até agora há pouco o governo Temer, teve aquela política de campeões nacionais. O governo estava subsidiando para pegar algumas empresas escolhidas a dedo para transformá-las em titãs transnacionais brasileiras. Então, o BNDES direcionou crédito para quem não precisa. Grandes multinacionais instaladas no Brasil, grandes empresas nacionais, que têm facilidade de obter crédito em bancos privados ou mesmo nos bancos públicos, se tem uma participação voltada a mercado, por exemplo, para o Brasil, Caixa Econômica. Sim. E esse é um grande erro político. O BNDES é muito difícil para o pequeno produtor, para o pequeno empresário, para o médio produtor, para o médio empresário, e estava fácil demais para aqueles que não precisam, emprestando muito barato a quem não precisa e dando as costas, ou sendo muito difícil de ser acessados para aqueles que realmente precisavam. Você comentou bem, esse é um grande problema, porque aí a gente viu nos últimos anos o que é até chamado de desmantelamento da indústria brasileira, justamente por isso, pequenos industriários que precisariam de um crédito mais fácil, mais barato, mais acessível, sem conseguir, enquanto os gigantes estavam com facilidade, com o dinheiro sendo oferecido. E aí a gente vê o resultado, por exemplo, agora nessas delações da JBS, com as delações da Odebrecht, comprovando isso. Então a gente teve um aporte bilionário para grandes empresas, enquanto a gente foi soterrando as pequenas, e hoje a gente está nessa situação. Com esse aporte bilionário, a gente viu que não teve o efeito que se dizia ter, de contratação, novos investimentos. Ou esses investimentos foram fora do país, então nós exportamos emprego, ou esses investimentos foram, entre aspas, foram para o bolso de alguns políticos, o que também não repercutiu em nada para a população. Dinheiro mal empregado. Eu sempre falo, o Brasil não é um país pobre. O Brasil só é um país mal administrado. E mal administrado não é nem por falta de capacidade. Não é falta de capacidade, é falta de interesse em ser bem administrado. As pessoas que estão lá não estão fazendo o seu dever de administrar bem, prestando contas para o país. As pessoas não estão lá para o bem coletivo, estão lá para o bem individual.